Bom dia, irmãos e irmãs, queridos do Barro Preto e também todos os outros irmãos que nos acompanham a partir do nosso canal no YouTube, assistindo aqui mais uma aula. E desta vez nós vamos falar sobre o 7º capítulo deste livro que eu tive a grata satisfação de escrever. Esse livro, Correspondências da Ásia, baseado no texto de Apocalipse, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Um livro muito bom, como eu sempre tenho dito, e seja bem-vindo mais uma vez a uma aula. Nós queremos hoje, dia 21 de junho, domingo, esse domingo especial, que nós vamos comemorar hoje, o aniversário da nossa igreja, 93 anos servindo ao Senhor aqui em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, e fazendo trabalhos missionários em tantos lugares, não apenas na capital, mas em outras cidades do interior, e também nós temos acompanhado, servindo e apoiando financeiramente outros trabalhos fora do Brasil. A nossa alegria, satisfação, domingo passado, dia do pastor, e eu quero saudar a todos os colegas, pastores, através também da vida do pastor Roldão, casal abençoado, pastor Roldão, irmã Valquíria, a todos vocês, pastores na vida, na pessoa do pastor Roldão, lembrando aqui também do querido pastor Jonair Monteiro. Hoje nós vamos reabrir o nosso templo, primeiro culto pós-isolamento, culto presencial e com apenas 50 pessoas, como o pastor sempre tem dado as orientações, mas hoje de manhã, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso culto. E nesse tempo nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus trazida aos nossos corações. Portanto, muito obrigado por sua vida, por seu acompanhamento na escola bíblica. E hoje, mais uma vez, agradecendo a Deus a vida da Esther, na educação cristã da igreja, a vida da Lídia, ela que é a nossa coordenadora da escola bíblica dominical, e também ao pastor Alessio, o pastor da nossa igreja. Vamos então à leitura da Palavra de Deus. A aula de hoje está baseada em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29. Nós vamos ler, portanto, este texto precioso da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até o 29. Um dos textos mais longos a respeito das 7 igrejas da Ásia. Nós vamos ler agora sobre a igreja de Tiatira. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não vos jogarei sobre vós. Não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor
que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Hoje nós vamos falar, portanto, da igreja de Tiatira, essa cidade que estava lá, a igreja do Senhor. E, de fato, que eu diminua e o Senhor cresça nesse tempo bom de comunhão, nesta manhã de domingo especial. Eu quero fazer uma breve introdução. Eu coloquei no livro, e esse é o capítulo 7, cujo tema do capítulo é Vitrine de Pecados. Haveria a possibilidade de a igreja ser cliente dessa loja? Nos parece que em Tiatira era assim. A exposição dos pecados, e eu fiz uma alegoria como se a gente estivesse numa loja, comprando produtos, e a gente tivesse a oportunidade de olhar, de tocar no produto, e de ver o produto, e de experimentar o produto. O vendedor dessa loja, de baixa categoria, e o vendedor também sem escrúpulos, ele chega e diz, olha, o produto é muito bom, sabendo que o produto não é bom, que ele faz mal, que ele é prejudicial. Mas aí a gente entra, faz olha para aquele produto e demonstra desejo de adquiri-lo. E leva para casa. E depois que a gente usa o produto, nós percebemos que aquilo fez mal a nós, fez mal à nossa família, e por aí vai. Eu coloquei também no livro, ainda na introdução, bem resumidamente, eu era pastor numa cidade, estava no gabinete, num domingo de manhã, e algumas pessoas chegaram na cidade, algumas pessoas se dizendo missionário, etc. e tal, e aí os recepcionistas da igreja, os introdutores, receberam esses supostos missionários, e eles foram até o meu gabinete, falaram comigo, e me ofereceram um certo produto, e a gente não queria o produto, não tinha interesse. Mas eu fiquei admirado porque eles disseram que uma igreja da cidade, muito conceituada, uma igreja que eu tenho certeza que não aceitaria tal produto, eles disseram que aquela igreja havia adquirido o produto, mentindo. Eu disse, tem alguma coisa errada, porque aquele pastor, aquela igreja não aceitaria isso. E quando a gente liga para o colega, descobre que o colega não tinha adquirido tal produto. O que estava em questão é que os supostos missionários, que eram vendedores, mau caráteres, eles estavam mentindo para nós, dizendo que o outro pastor havia adquirido o produto para tentar nos enganar, nos ludibriar, para que nós então adquiríssemos o produto. Vendedores inescrupulosos, interesseiros em espalhar o seu produto, fazem de tudo para que o produto, ainda conhecido como má qualidade, seja levado pelos seus clientes, muitas vezes desavisados. A igreja de Tiatira parece estar experimentando esse tipo de situação, em que alguém oferece um produto ruim, de péssima qualidade, mas a população da igreja, mas os membros, a grande maioria, recebia o produto e não eram bons, eram produtos ruins e passavam mal. Semana passada nós falamos da igreja de Pérgamo, sofrendo lutas, perseguição no âmbito de fora da igreja. Nós vimos ali a história de Antipas, aquele homem que morrera, o grande líder da igreja. Agora, ali era o centro de adoração às trevas, a Satanás, na cidade de Esmirna. Aquela igreja tinha perseguição religiosa, tinha perseguição por morte. A igreja de Esmirna, um pouco mais antes da igreja de Pérgamo, ela tinha uma característica diferente de Pérgamo, porque ela era perseguida de dentro. Diz o texto que alguns da sinagoga de Satanás, que estavam dentre eles, eram mentirosos. Aqui está a igreja de Tiatira. Depois que Pérgamo é perseguida
de fora da igreja, enquanto Esmirna, lá na frente, era perseguido de dentro da igreja, aqui está a igreja de Esmirna. O mesmo inimigo desta igreja é também o inimigo da igreja de Tiatira. O mesmo inimigo de Esmirna, que atingia a igreja de dentro para fora, parece ser o mesmo inimigo da igreja de Tiatira. Ele deseja ganhar espaço dentro da igreja. Ele deseja fazer o que ele quer dentro da igreja. Ele engana, ludibria a mente. Ele coloca um jugo pesado na mente das pessoas. E os discípulos de Cristo, aqueles que estavam vacilando na fé, aceitaram tal exposição dos seus pecados, dos seus produtos, e eles entraram. Naquela igreja, irmãos, de Tiatira, ela não era cidade grande, importante, que tivesse lá um trono de Satanás. Na cidade de Tiatira não era uma cidade com um comércio grande como a cidade de Éfeso, da própria Pérgamo. A cidade de Tiatira não tinha tanta proeminência. Mas era naquela cidade, tinha um grupo de irmãos, de igreja, um grupo na igreja, que estava tentando enganar aqueles crentes. E enganaram alguns deles. Satanás, na igreja de Tiatira, ele incitou os servos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, a ficarem tolerantes com o erro, a praticarem um pecado. Se tornaram tolerantes, a não só tolerantes, mas também a praticarem o mesmo pecado. O inimigo daquela igreja pediu a eles total fidelidade quanto ao pecado. Ele não desejava que o pecado saísse da prateleira de exposição da igreja. O inimigo queria que o pecado ficasse lá dentro e que aquelas pessoas fossem consumidoras daquele produto. E aí, de novo, eu trago a ideologia do relativismo. No mundo de hoje, essa crença de que cada pessoa pode construir o seu Deus, a sua verdade. Não há verdade absoluta para o relativismo. Não existe modelo para o certo e para o errado. Francis Schaeffer, o grande teólogo, escreveu com propriedade sobre a vida moderna, sobre o homem com a sua mente moderna, nesse tempo de relativismo. Francis Schaeffer escreveu a seguinte frase: o homem moderno tem os pés fundamentados, firmemente plantados no ar. Que coisa, não? O homem moderno tem a sua mente e os seus pés firmados no ar, não tem firmeza. O Charles Carlson, ele diz a mesma coisa parecida. Charles Carlson disse: o nosso senso moral tem sido permanentemente neutralizado. Sofremos uma lobotomia moral. Lobotomia é como se fosse uma espécie de esquizofrenia, mentes esquizofrênicas, sintomas esquizofrênicos. A mente nossa está sem um padrão, porque tudo parece ser variado, tudo é correto, tudo é certo. Assustadoramente, nada parece nos chocar nesse tempo, nada. Infelizmente, nós nos tornamos insensíveis ao pecado. Parece que aos poucos, lentamente, nós nos tornamos tolerantes ao pecado. E aí, meus irmãos, eu creio que a Bíblia, ela é a penetrante espada de dois gumes. E ela penetra até o último, entre o coração, medula juntas, a alma e espírito, mas parece que essa espada está sendo substituída por um relativismo maligno. A cidade de Tiatira tinha uma igreja, e aquela igreja estava vacilando em alguns momentos, pessoas daquela igreja. As palavras de Paulo aos Romanos parecem saltar aos nossos olhos diante disso, quando ele nos diz em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. E irmãos, a igreja de Tiatira, ela estava sendo tolerante. Parece que havia um relativismo lá dentro, funcionando.
Nem tudo que parecia ser errado, era errado. E aquilo que parecia ser bem, ela então desprezava e achava que não tinha valor. Qual era o panorama da cidade? A cidade de Tiatira nos parece ser das igrejas da Ásia, das 7, entre as 7, parece ser a menos importante de todas. Essa cidade não era um centro famoso, um comércio famoso. Não tinha um ponto religioso famoso lá. Não era uma cidade que poderia se orgulhar de morar nela. Tiatira não era um centro político religioso como fora Esmirna, como fora a própria Éfeso, como fora a própria Pérgamo. Essa cidade agora parece ser a menor em expressão cultural, financeira de todas as cidades citadas em Apocalipse. No entanto, ela se destacava apenas pela sua posição geográfica. Ela ficava a 47 quilômetros da cidade de Pérgamo. Ela estava situada numa região, de modo que era a rótula, o carteiro central do império passava por ela. Então, ela foi projetada, a cidade de Tiatira, especificamente para ser um ponto de guarda, um quartel-general para defender Pérgamo. Qualquer pessoa que chegasse para atacar a cidade de Pérgamo, necessariamente, obrigatoriamente, passaria pela cidade de Tiatira. Então, foi com essa função que aquela cidade foi fundada e foi estabelecida. Grande em território, mas menor em expressão cultural, artística, religiosa. Pérgamo não tinha uma perseguição do povo de fora para dizer assim, mata os crentes. Pérgamo não tinha aquela perseguição de dizer, mata o líder da igreja. Não tinha. Mas ela era uma cidade que tinha uma grande quantidade de operários, conhecida como cidade operária. Lá, os carpinteiros, os pintores, tingidores de roupa, os produtores de uma espécie de lã tingida, estavam lá. Os produtores da carpintaria, de tecido, de couro, do bronze, os maiores alfaiates estavam morando na região. Os vendedores de púrpura, outros profissionais, outros vendedores de púrpura, estavam lá. Veja que, se você observar na leitura de Paulo, encontra naquelas mulheres que são vendedoras, tingidoras de roupas, lá no livro de Atos, elas estão também, elas vieram de Tiatira, elas eram naturais da região de Tiatira. Então, Tiatira era uma cidade que tinha muitos produtores desse tipo de produto, e os alfaiates, vendedores de púrpura e outros profissionais estavam ali, na cidade de Tiatira. E esses profissionais, eles começaram a se organizar em sindicatos. E eles eram como se fossem cooperativas. Hoje nós entendemos bem o que é cooperativa. Eu tenho um produto, você tem um produto, outro irmão tem outro tipo de produto, e a gente quer que esse produto ganhe espaço, que ele ganhe mercado. Então a gente cria uma cooperativa, para que o nosso produto então seja conhecido e vendido. Então a gente se cadastra naquela cooperativa, e aquela cooperativa vende. Aqui no texto, aqui na história, na tradição, sobre a cidade de Tiatira, ela era composta de sindicatos. Sindicato dos tintureiros, sindicato dos alfaiates, sindicato de uma série de funções, de produções, etc. e tal. Então, se eu era um alfaiate, era praticamente impossível para mim eu não ser filiado, não ser ligado a um sindicato dos alfaiates. Se eu não tivesse uma ligação ao sindicato dos alfaiates, irmãos, eu não poderia colocar as minhas roupas, as minhas produções à venda no mercado de Tiatira, que, aliás, ia para outras cidades, eram vendidas em outras cidades, tá certo? Então, se eu não pertencesse a um sindicato, eu não vendia o meu produto. E essa era uma forma de o vendedor se formalizar. Então, era como se ele adquirisse um CNPJ da época, né? Era mais ou menos o seguinte, ok? Cada sindicato tinha o seu próprio Deus. Isso é bem interessante, porque cada sindicato, dos alfaiates, dos tintureiros, dos vendedores de bronze, dos produtores da lã, dos pintores, dos carpinteiros, dos construtores, cada sindicato tinha o seu próprio Deus. E era comum que, quando terminasse o expediente de trabalho, a gente se encontrasse naquela cidade para fazermos um encontro de
produtores do sindicato, em que esses encontros eram regados por 3 coisas que norteavam esses encontros. Número 1, bebidas fortes. Número 2, orgias sexuais. E número 3, idolatria ao suposto Deus do sindicato. Então, eu trabalhava o dia todo, terminava, fechava a minha alfaiataria e ia então para beber com os colegas. E isso era promovido pelos sindicatos, tá ok? Veja isso na cidade de Tiatira, irmãos. Isso aqui é dado científico e correto. Então, depois do expediente de trabalho, a gente ia beber, ia curtir, e aí a gente ia beber e adorar aquele Deus falso do nosso sindicato. Ok? Dando um exemplo. Então, ao contrário das outras cidades, Tiatira não era um centro de adoração forte, de adoração pagã. Mas a gente tinha os nossos sindicatos reunidos entre pessoas, não grandes templos, mas a gente tinha esses sindicatos para poder beber e fazer algazarras, orgias e ainda adorar ao Deus do sindicato. Embora não tivesse grandes templos, a cidade de Tiatira, ela era devota. O padroeiro de Tiatira era Apolo, chamado filho de Zeus. E todo mundo dizia, né? De onde você é? Eu sou de Tiatira. De onde? Eu sou do sindicato dos tintureiros, eu sou do sindicato do alfaiate, Deus tal. Mas nós estamos sobre o grande comando do deus Apolo, que é o filho de Zeus, o grande Zeus da mitologia grega. Então isso era uma honra para eles muito tempo. Nós somos de Tiatira, do sindicato tal, que tem o deus tal, mas a gente está debaixo do manto do deus Apolo, que é filho de Zeus, ok? Então, essa cidade era um posto militar, ela era uma localização, como eu disse, para impedir a invasão até a cidade de Pérgamo, e ela era pequena, operária, inculta, não era uma cidade de gente culta, dado o motivo de ser uma cidade operária, né, onde tinha um grande número de operários, e ela também era uma cidade vulgar, porque é uma cidade que muitos operários, irmãos, importante dizer isso, eles eram muito mergulhados na prostituição, em frequentar prostíbulos, até os próprios sindicatos eram que ofereciam isso, como eu disse há pouco. Então, essa cidade era vulgar, ela era pequena, ela era operária, ela era inculta, não tinha cultura, e ela era também uma cidade muito vulgar no que se diz a prostituição, cortava quente em cada esquina. E aí, meus irmãos, na escuridão daquela cidade, na escuridão daquelas trevas, Deus planta a sua igreja. Deus tem um plano. E por que Deus tem um plano de plantar uma igreja numa cidade como essa? Porque Deus tem gente lá para salvação. Deus tem gente para salvar. Deus tem vidas para restaurar. Uma igreja aberta é sempre um propósito de Deus para promover salvação de vidas e muitas vidas serem transformadas. Agora, quem envia a carta? Qual é o perfil do remetente dessa carta? Apocalipse, capítulo 2, verso 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como latão, ou como bronze reluzente. Ok, irmãos? Aqui nós temos a incontestável divindade de Jesus. Veja, para essa igreja, Cristo aparece como Filho de Deus, olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Jesus está dizendo o seguinte: olha, estão dizendo que em Tiatira, o Deus deles é o Filho de Zeus. Mas quem aparece aqui para falar para a igreja, diga à igreja, que a igreja não pertence a Apolo, filho de Zeus. A igreja pertence a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Apolo é o filho de Zeus. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então ele aparece como uma divindade incontestável. E aí o olhar de Jesus é impressionante, porque a Bíblia fala que ele tem olhos como chama de fogo. Fala daquele olho que tudo vê, da onisciência, da capacidade que Cristo tem de conhecer o mais profundo do seu e do meu coração.
Esse é o Cristo que nós servimos. Ele é capaz de sondar o homem interior, o nosso homem interior. Saber onde está tudo lá dentro. E ele esquadrinha, ele penetra, ele descortina diante de todos o que está no meu e no teu coração. Apolo, filho de Zeus, não pode fazer isso. Não. O imperador César não pode fazer isso, não podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Só o Cristo ressurreto, só o Filho de Deus que chega à sua igreja, que olha para ela com um olhar penetrante, ele conhece o fundo e o íntimo do coração do homem. Como se tudo não bastasse, como sendo tudo bastante compreensível pelo Senhor, tudo está patente aos olhos de Cristo, ele ainda tem pés como latão reluzente. Nós vimos no início do livro, Correspondências da Ásia, esse que eu escrevi, que nós estamos estudando, baseado em Apocalipse, que a expressão, que a visão de Cristo como pés reluzente, fala de um julgamento que não só julga, mas sentencia, mas pisa o pecado. Então Cristo aparece para aquela cidade, para aquela igreja dizendo: eu sou filho de Deus, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, eu estou vendo o que está oculto em vocês, eu estou vendo o que vocês estão escondendo, e eu ainda estou com meus pés reluzentes, pronto para julgar e para esmagar o erro, o pecado. Jesus não tolera o que aquela igreja estava tolerando, não. Jesus não tolera o que muitas vezes, irmãos, nós toleramos. Então, ele fala para aquela igreja: Cristo, ele é pastor amado. Cristo, ele é um Cristo cordeiro, mas Cristo também é um juiz que vem com pés reluzentes. Isso fala da capacidade extrema que Cristo tem de julgar e de sentenciar o pecado. Latão reluzente, bronze reluzente. Essa correspondência, ela é uma séria advertência para a igreja de Cristo, para a igreja do Senhor. Esta carta à igreja de Tiatira, irmãos, é uma séria advertência para a igreja que muitas vezes está flertando com o mundo, está fazendo laços, alianças com o reino das trevas. Que coisa, pastor Silvio. Vamos adiante. E agora, quais são as qualidades dessa igreja? Quais as qualidades dessa igreja? Verso de número 19 de Apocalipse 2. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que você fazia no início da tua fé, do princípio. Esta igreja era uma igreja operosa. Essa igreja tinha uma operosidade visível, perfeita. Essa igreja tinha um amor extraordinário. Essa igreja tinha uma fé firmada no Senhor, a igreja de Tiatira. Ela tinha uma assistência aos pobres, ela era perseverante nas coisas do Senhor. A palavra de Deus diz que as qualidades dessa igreja eram muito mais fortes agora do que como ela começou. Essa igreja tinha amor, essa igreja tinha cuidado com os pobres, ela fazia mais agora do que no princípio. Mas agora a gente precisa anotar alguma coisa, observar um detalhe que diz o texto, que as qualidades dessa igreja eram marcas de um remanescente fiel, mas ela não era a totalidade dos discípulos. Essa igreja, ela fazia muita coisa, mas ela fazia isso não como uma total igreja, mas era a qualidade dos discípulos do Senhor, que eram os discípulos fiéis. É uma igreja como esta, que crescia em cada uma dessas áreas, no auge da sua vida, onde ela crescia no amor, na fé, na assistência social para os necessitados. Essa igreja cuidava das pessoas, dava comida, ela fazia trabalho social com os pobres da cidade, mas no auge dessa vida, surge uma pergunta lógica: o que poderia estar errado com esta igreja? O que poderia estar errado com este rebanho de pessoas, de Cristo, de discípulos, de ovelhas do Senhor? O amor não é tudo que nós necessitamos? Se essa igreja amava, se essa igreja tinha amor, se essa igreja tinha muitas verdades de fé, de assistência ao pobre, o que estava errado com essa igreja? Vamos ver agora o erro dessa igreja. O erro dessa igreja, irmãos, é fantástico. As trevas nunca darão trégua. Não. Só quando Jesus vier de vez exterminar as trevas. Mas as trevas nunca darão trégua à igreja, que é operosa.
Toda vez que uma igreja está em crescimento, com amor, com fé, com perseverança, cuidando das pessoas necessitadas, toda vez que a igreja estiver fazendo um trabalho para o Senhor e que esse trabalho surja efeito para Deus e para os homens, porque Deus está dizendo aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 19, Ele diz: eu conheço, eu sei, aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele também conhece as obras da igreja. Ele sabe que essa igreja era uma igreja de operosidade extraordinária, maravilhosa. Mas agora, Satanás está também olhando para essa igreja. Satanás está querendo corroer esta igreja. E aí, meus irmãos, essa igreja é comprometida. Essa igreja é uma unidade de amor. Ela está unida. O pastor dessa igreja é um homem de Deus, sério, devoto. Mas é por isso que Satanás corrompe. Satanás entrou no interior da igreja, ao invés de atacá-la de fora, como ele fez com Pérgamo, ele entrou como Esmirna, ele entrou na cidade de Esmirna, aqui ele entrou dentro da igreja, da igreja de Esmirna, aqui ele entra na igreja de Tiatira. Ele não está atacando a igreja de fora, ele está atacando de dentro. Por isso que nós devemos ter os nossos corações, irmãos, sempre os corações e mentes cativos exclusivamente ao Senhor, porque se a nossa mente for devota a Cristo, a nossa mente não será entregue às coisas desse mundo, nós não toleraremos as coisas do mundo. Então aqui está dizendo que Cristo, nesse ponto da história, denuncia a sua igreja, e a denúncia está nos versos 20 e 21 de Apocalipse 2, a denúncia está: no entanto, contra ti, o mesmo que conhece as obras, o mesmo que conhece as qualidades da igreja, o mesmo que sabe que a igreja é uma igreja operosa, ele diz: no entanto, contra ti, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, aquela que se diz profetiza, aquela que com ensinos, ela induz os meus servos, olha como Cristo diz, os meus servos, à imoralidade sexual, e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Eu dei-lhe tempo, para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Eis aqui a denúncia. Jesus disse: no entanto, apesar de ser operosa a igreja, apesar de ser uma igreja que tem amor, eu tenho contra ti isto. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com os falsos profetas, com o falso ensino, com a falsa doutrina e com a falsa moralidade. O Senhor reprova aquela igreja com o falso ensino, porque o falso ensino naquela igreja estava sendo tolerado pelos irmãos da igreja de Tiatira. Tiatira possui amor, mas não a sã doutrina. Enquanto Éfeso não tinha amor, mas preservava a doutrina, a igreja de Tiatira não preservava a doutrina e tinha amor. Mas os dois não podem viver separados. Não adianta ter doutrina, ser uma igreja fiel, ser uma igreja que cumpre a palavra de Deus e ela ser infiel aos ensinos da verdadeira palavra. Não adianta ser uma igreja que opera, que ama, que cuida das pessoas, mas não tem doutrina. E não adianta uma igreja cuidar da doutrina e não ter amor pelas pessoas. Cristo que é uma igreja que tem as duas coisas, amor e doutrina. Graça e doutrina. Deus quer tudo envolvido no mesmo pacote. Irmãos, esse tipo de movimento, amar uma parte, esquecer outra, Deus não aceita. Jesus reprova. Não deve haver mentes cheias e corações vazios. Não. Por outro lado, não deve ter corações vazios e mentes, corações cheios e mentes vazias. Não. Deus quer o equilíbrio, a temperança, tudo junto no mesmo lugar, para que a igreja funcione. Cristo olha para esta igreja. Cristo chama esta igreja a atenção, e ele diz a ela, aos falsos profetas, Cristo chama uma mulher lá de Jezabel. E aqui eu quero falar com os irmãos, que eu tenho convicção, irmãos, que essa Jezabel aqui, ela não é uma pessoa com nome de Jezabel, ela é uma mulher, uma pessoa, claro, uma pessoa, mas ela é uma
personificação, ou seja, Cristo é como se Cristo estivesse dizendo a essa mulher que está aí, um exemplo, essa Maria, essa fulana de tal que está aí no meio de vocês, ela não passa de uma Jezabel. Eu penso por quê? Porque, meus irmãos, eu tenho 2 filhas, Ana Priscila e Ana Vitória. Priscila porque eu amo, admiro Priscila, a esposa de Áquila lá em Paulo, ajudando Paulo. E Ana porque eu admiro a história de Ana, então sempre achei que as minhas filhas se chamariam Ana. Ana, Priscila, por admirar a história de Priscila. Vitória porque Vitória, a Fernanda estava ameaçando perder o bebê e quando lutando para sobreviver, nasceu Vitória. Então nós colocamos Ana Vitória, Vitória, porque garantia a vitória, a vida, a menina que veio e é uma vitória. Agora, meus irmãos, eu tenho dificuldade de acreditar que alguém colocasse o nome da filha Jezabel. Judas, imagina colocar o nome Judas no filho. O que traiu Jesus? Não, todo mundo, alguém quer botar o nome do filho Jesus, como eu já vi, mas Judas é difícil. Botar o nome da filha Jezabel. Jezabel era má. Lá em Primeiros Reis, se a gente ler direitinho, Primeiros Reis, capítulo 18, você vai encontrar a história de Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sidom. Sidom era uma cidade perdida na idolatria. Princesa de Sidom, casa com Acabe, o rei de Israel. Capital era Samaria. Ela vem morar em Samaria, só que quando ela vem em Samaria, ela encontra que a cidade de Samaria é uma cidade, ela vem morar, na verdade, na cidade chamada Jezreel. Essa cidade era uma cidade boa, uma cidade que não idolatrava, que não tinha idolatria, que adorava exclusivamente a Deus. O que Jezabel faz? Jezabel, mulher de Acabe, rei Acabe, ela domina. Então Acabe era apenas um fantoche. Ele governava, mas quem dava as ordens era Jezabel, que dominava a mente de Acabe. Então ela traz os seus profetas, falsos profetas, lá em 1 Reis, capítulo 18, está tudo narrado. Ela traz os profetas para morarem na cidade de Jezreel. E quando chega em Samaria, com apoio do rei, do Acabe, que é dominado por ela, era dominado, ele constrói ídolos para adorar a Baal, que era o deus fenício. Acabe é dominado por Jezabel. Jezabel vem, irmãos, e domina a cidade, colocando postes ídolos de idolatria, esquece o nome de Deus e persegue os profetas de Deus. Ela é tão má que ela mandou matar Nabote, o homem da vinha. O homem tinha uma vinha bonita, viçosa, aquela terrível mulher, avarenta, demoniada, filha de Belial, olhou para a vinha do homem, desejou e disse: eu quero a vinha, vende. Ele: não vende não, minha senhora, porque é daqui que eu tiro meu sustentozinho, meu dinheirinho para comprar meu queijinho, né? Nabote era quase mineiro. Mas aí ela foi infeliz, ela mandou matar o homem, irmãos, para ficar com inveja, para ficar com a vinha de Nabote. Mandou matar o pobre do Nabote, servo de Deus. Deus está anotando lá, e Deus mandou uma profecia para ela: tu vai ser comida, teu sangue vai ser lambido pelos cães. Meus irmãos, e não foi o que aconteceu? Essa Jezabel terrível também perseguiu e mandou matar os profetas de Deus, com raiva de Elias, que derrotou os 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Ela mandou perseguir Elias. Elias foge com medo de Baal. Deus vai dizer: Elias, não tenha medo de Baal, não, de Jezabel. Não, Elias, eu estou contigo. Jezabel era terrível. O marido morreu numa guerra terrível, o Acabe. Essa mulher ainda ficou dominando a terra de Israel durante 10 anos, através dos filhos, Acasias e Jorão. Depois que, numa guerra, quando ela cai lá de cima da torre, ela morre, espatifou no chão, para cumprir a profecia que havia dito a respeito da Jezabel. Os cães comeram o corpo dela, irmãos. Os cavalos pisaram no corpo dela, pisotearam, e os cães comeram. Está lá no livro, vá ler lá para você ver. Segundo os Reis 19, segundo os Reis 9, porque narra a história dela a partir de 1 Reis 18, você chega em segundo os Reis 9, narra a morte de Jezabel. Só a caveira, os pés e a palma da mão e os ossos que sobraram, porque o resto os cães comeram tudo. Por quê? Ela era maligna, aquela mulher era terrível, ela dominava o homem. Ela não queria que o evangelho avançasse, então ela era tolerante com a prostituição. Aquela mulher era um terror, irmãos. Jezabel era terrível. E aqui em Apocalipse capítulo 2, versos 18 a seguir, especialmente agora, o Senhor olha para aquela igreja e diz: sabe qual é o seu erro? É que você tem dentro de você uma Jezabel. Você tem aí uma Jezabel, você tolera esta mulher.
Quando ele fala a Jezabel, ele diz assim, aquela mulher que se diz profetiza. A história, irmãos, mostra para a gente, a tradição, que ela era casada com um presbítero da igreja, um diácono, uma espécie de liderança importante na igreja, e que o homem liderava a igreja. Então, ela dominava a igreja através do homem, a partir do homem. Ela era terrível. O que é que ela fazia? Ela ensinava o povo a comer as coisas dos ídolos e ainda se prostituir com ela. Ela dizia, o ensino dela é o seguinte, olha, você para falar contra a prostituição, você tem que primeiro experimentar a prostituição. E aí ela dormia com aqueles homens, ela deitava com aqueles homens, os crentes da igreja. Que terrível. E aquela igreja estava fazendo o quê? Tolerando. Jezabel ensinava na igreja, irmãos. Jezabel dava aula na igreja. Jezabel era professora da escola dominical da igreja. Jezabel dominava o púlpito daquela igreja. Que terrível. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito interessante. Aquela igreja abriu as portas para essa mulher. Ela subia ao púlpito, ela ensinava, ela induzia os servos de Deus. Era o poder demoníaco por trás do púlpito daquela igreja. Cristo sempre dá nomes, e aquela mulher, Deus ele chama de Jezabel, é o mesmo espírito que estava atuando lá, a mesma maldade que estava atuando lá. Uma terrível planta, absolutamente maligna, estava crescendo na horta daquela igreja. A igreja estava em perigo. O corpo saudável daquela igreja estava doente, tinha um tumor maligno e ele precisava ser tirado. Ímpia, astuta, friamente calculista e implacável era aquela mulher, naquela igreja. Ela dominava aquela igreja. O esposo dela se deixava ser levado por ela. E aquela igreja, irmãos, ela dominava. Cristo, ironicamente, diz a ela o seguinte, olha, você se denomina profetiza. Está aí ensinando, profetizando em meu nome, né? Terrível. Infelizmente, é o que nós vemos hoje. Gente que não tem um mínimo de chamada para o ministério pastoral. Gente que não tem a qualidade para o ministério pastoral. Porque pastores, irmãos, vai uma dica aqui, nota de rodapé número 1. Pastores não são construídos por homens. Deus é que constrói pastores. Deus chama pastores. Deus faz pastores. Deus gera pastores. Desde o ventre da mãe desse homem, Deus está gerando ele. Deus gerou esse pastor. E gente que não tem um mínimo de chamado para a área ministerial, mas basta ter uma boa performance, basta falar bonitinho, basta ter uma expressão, pronto, já se intitula pastor, já quer ser pastor, já abre o ministério dizendo que é pastor. Aquela Jezabel se dizia profetisa, achava que era profetisa. Na cidade de Tiatira, os homens trabalhavam de dia e se divertiam com orgias com Jezabel à noite. Os discípulos de Cristo daquela igreja de Tiatira, irmãos, se viam oprimidos pelas forças pecaminosas daquela cultura presente. Pois só podia participar dos sindicatos. Naquela cidade, quem bebesse, quem comia e quem fizesse orgias nos sindicatos. Então, se eu era crente da igreja de Tiatira, e eu era alfaiate, e eu queria que os meus ternos, as minhas roupas, os meus produtos fossem vendidos, fossem levados para o mundo antigo da Ásia para serem comercializados, eu tinha que beber, eu tinha que comer comida sacrificada àqueles ídolos, e eu tinha que dormir com aquelas mulheres nos sindicatos fazendo orgias. Se eu não fizesse isso, o meu produto era rechaçado, eu não vendia para lá. O que Jezabel entrava em ação? Jezabel ia na igreja e dizia, meus irmãos, pode dormir com as mulheres de lá, queridos. O seu produto é bom, você pode comer as comidas dos ídolos de lá, querido. Você pode beber com eles, queridos. Você pode se envolver com eles. Então aqueles discípulos eram ludibriados pelo ensino da falsa profeta de Deus, da falsa ensinadora. E aquele povo caía nesse ensino, ia para o mundo. Ah, irmão, Jesus aparece para eles dizendo, eu não tolero. Eu não tolero. Não. Então, meus irmãos, aquela igreja, ela fracassou. Por isso que eu acho que nós devemos ter cuidado com quem ensina nas nossas igrejas. Por isso que quem ensina na escola dominical, quem ensina nos púlpitos das igrejas, nos púlpitos tem que passar pelo crivo de Deus, da fé, da santidade, do compromisso com o evangelho, senão fica pregando besteira, asneira, ensinando
tolerância do erro nas nossas igrejas. Não. Aquela igreja, ela precisava aprender as verdades. Aquele povo estava sofrendo. E o texto diz para nós que Jesus deu tempo para aquela igreja se arrepender. Alguns cristãos daquela época acabavam cedendo, caindo, porque tinha que botar o produto para vender, e porque Jezabel ensinava na igreja, não, você pode deitar, filho, dorme com as outras mulheres, não tem problema não. Essa tolerância é um problema para os nossos dias. E a palavra de Deus diz no verso 21 de Apocalipse 2, que o Senhor deu tempo para que ela se arrependesse. Mas a mulher não aceitou se arrepender. Ela amava seu pecado. Ela era o demônio travestido de profetisa. Ela era o demônio travestido de ensinador, de professor da igreja. A sua máscara estava minando a energia espiritual daquela igreja. A aflição daquela igreja era tamanha, irmãos. O versos 22 e 23 diz, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das suas obras que pratica, matarei os filhos, essa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. E a gente volta na aula que vem, falando sobre as aflições dessa igreja. Está aí no livro. Se você quiser adquirir o livro, tem pouquíssimos. Vamos mostrar adquirindo. Pouquíssimos exemplares estão na Secretaria da Igreja. Você pode ligar para a Secretaria da Igreja e adquirir o livro. Nós vamos falar sobre as aflições da igreja. Nós vamos falar sobre a restauração da igreja na aula que vem. Nós vamos falar sobre o compromisso de Jesus com essa igreja. E nós vamos falar também, meus irmãos, no último passo, nós vamos falar sobre a advertência que Deus deu para essa igreja. Mas eu quero falar para você. Essa é Jezabel, de Tiatira. O que nós temos hoje? Tantas Jezabéis, tantos ensinos errados nas igrejas. E Deus vem corrigir. Deus vem com a sua espada. Ele vem com seus olhos como chama de fogo para queimar o pecado. Ele vê tudo. Ele vem com seus pés como latão para tratar, para corrigir, para extirpar do meio da sua igreja. A próxima aula, porque essa aula é grande mesmo, esse tempo, se você ler lá, os outros versículos são 6 versículos, 5, 7, esse aqui são muitos versículos. Eu quero ter tempo para falar. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a igreja de Tiatira. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Portanto, comece a orar, Senhor, me ajude para que eu não tolere o erro na minha vida, para que eu não tolere o erro na minha casa, para que eu não tolere o erro nas minhas condições, nas minhas decisões, que eu tome decisões segundo o teu coração. Ora que Deus vai te fazer isso, vai fazer isso na tua vida. Eu quero agradecer a tua presença nessa manhã de EBD online, agradecer por você estar aqui. Vamos orar, me permita orar por você, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós, por cada vida. Estamos estudando, aprendendo, Senhor, com as igrejas da Ásia. Hoje estudamos uma parte da igreja de Tiatira. Queremos ter do Senhor tempo, oportunidade para continuar estudando as outras partes. Que a mão do Senhor seja conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nos ajude a não sermos tolerantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar. Daqui a pouquinho começa o culto ao vivo e também transmitido ao vivo. Presencial e transmitido pela internet. Acesse o nosso canal, daqui a pouquinho, culto nesta manhã, 21, nós vamos comemorar 93 anos de idade da Igreja Batista do Barro Preto, 93 anos de vida, veja, nós completamos oficialmente sexta-feira passada, mas agora nós vamos celebrar a Deus no domingo de manhã e à noite, que culto especial, não falte, Deus abençoe a sua vida e a sua família.